Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia comentado com vocês, aqui está um vídeo explicativo sobre a análise à direita. Ah, professor, mas por que está escrito análise à esquerda? É só uma prévia revisão, né, em termos de raciocínio, para aqueles que não foram à aula passada, ou então que foram, mas que já está com a memória bem fraca, a ponto de não lembrar quase nada. Então tá aqui uma prévia retomada. E aí já dando início para a análise à direita. Bom, o problema da questão 5, lista 3, a gente tem um trecho do nosso tabuleiro da ponte, em que o de menor vão é nessa representatividade, conforme o enunciado. E aí, essa carga P unitária, e aí está aqui unidade de força, porque ela é justamente unitária, ela é responsável por gerar N demandas de linhas de influência, e é por isso a existência de envoltórias de influência ao longo da nossa ponte. E aí, para esse trecho, vou ter envoltórias de influência para esse trecho, como eu teria para o outro, que aí os cálculos já seriam em função daquela condição de contorno do outro tipo de dimensão, né? Enquanto que essa aqui é a parte da largura, o outro seria o do comprimento e tem outras considerações a serem feitas. Para esse caso aqui, a gente fez um cálculo prévio para tentar verificar quanto que valia a expressão da reação VA, que é a reação vertical atuante nesse primeiro pilar que o exercício falou. E aí o cálculo é baseado num cálculo mais de análise global, ou seja, eu estou interessado em calcular, determinar as expressões tanto de VA quanto de VB. No caso do de VA, a gente encontra partindo da equação do somatório de forças. No caso, as forças presentes são só as verticais e elas têm que ser zero. E aí, por isso que a gente encontra que VA mais VB tem que ser igual a 1. E aí eu expliquei na aula passada por que essa equação é válida. E aí o que ajuda a encontrarmos de fato o valor de VA é quando pegamos a nossa referência no segundo pilar e fazemos a somatória dos momentos naquele pilar B, adotando como sentido anti-horário, como sendo o positivo, né? É uma questão de convenção, não precisa ser necessariamente a forma como eu estou trabalhando, mas é importante estabelecer qual convenção que você adota como sentido positivo, e a que não foi comentada, com certeza vai ser a negativa. E aí, por essa consideração, a gente acaba verificando, então, que VA está a uma distância do ponto VB, né, do ponto B, no caso, de 25,2 metros. Então, vezes 25,2 metros. Essa carga P, ela está a uma distância x do ponto E, né? E aí, nesse caso, se está a uma distância x e eu tenho uma viga total aqui de 30 metros e do ponto E até o ponto B temos esses 25 ao longo do caminho, então como é que fica o cálculo, né? Eu teria que pegar esse trecho aqui, que seria 2,4 menos x, e esse outro pedaço aqui sendo considerado. Então ficaria para essa carga, né? Lembrando, o VA aqui está atuando em qual sentido? Em relação ao polo B, né? Em relação ao ponto fixo, ponto de referência, o pilar B. Qual que é o sentido dele aqui? Sentido horário. Então, ele aqui está negativo.
enquanto que esse P aqui em relação a esse ponto está em qual sentido? Anti-horário, então ele aqui é positivo, mais P vezes a distância dele, que no caso vai ser quem? Esse trecho aqui, 2,4 menos x, que é esse trecho aqui, mais esse outro trecho aqui, ó, que está sendo percorrido. Então, 25,2 aqui. Lembrando, esse aqui não é o único cálculo, tá? Outra coisa, nesse contexto global, eu só tenho essas três ações, né? Duas reações, VA e VB, e essa ação unitária, que é quem vai nos auxiliar na construção de linhas de influência. E aí, tudo isso aqui, pessoal, tem que ser igual a zero. E aí, tá. Não vou finalizar isso aqui, tá? É só dando uma leve recapitulada de como foi feito. Esse aqui é um outro exemplo de cálculo a ser feito para encontrar o valor de VA, tá? Não é o único. E aí, uma vez concluído e encontrado, né, a expressão que define a reação VA, a gente já parte para a análise à esquerda, porque aí estamos interessados em condicionar o nosso problema a um estudo mais local, por isso uma seção tipo, uma seção de estudo. E aqui eu estou chamando de S1, porque logo na frente vocês vão perceber que eu vou precisar de uma outra seção de estudo que vai complementar a minha análise, que é o foco principal desse vídeo, que é a análise à direita. E aí, por enquanto, a análise à esquerda. Como é que foi feito o raciocínio? Na aula passada, que a gente verificou que funcionou super bem, essa nossa análise à esquerda. A gente pegou justamente esse trecho partindo do nosso primeiro pilar, com essa carga unitária posicionada dessa forma, tendo então essa carga unitária em relação ao pilar A, que está coincidindo com a seção de estudo a uma distância de 2,4 menos x, e aí fazendo essas continhas, e detalhe, como agora a nossa análise ela é mais local, mais pontual, então eu vou precisar de um parâmetro auxiliar. Qual parâmetro auxiliar é esse? Bom, no exercício a gente já calculou a primeira parte, né? Na aula passada a gente calculou a primeira parte, que é encontrar a expressão de VA e em cima dele encontrar qual que é o valor propriamente dito da reação VA no próprio pilar. E aí, o próximo item que a questão nos exige é calcular o valor de momento. Então, já que é momento, então o parâmetro nosso aqui vai ter que ser o ms. Esse é para fazer referência de seção de estudo, tá? Então, aí como é que funciona aqui? Vamos ter que fazer uma somatória de momentos. Nesse caso, somatória de momentos atuando na seção. De novo, vou pegar como sentido positivo o sentido anti-horário. Esse cara aqui, que eu convencionalmente estipulei nesse sentido anti-horário, eu vou então manter ele aqui, ó, como positivo. Como é a análise à esquerda, aí a notação simplificada para isso é colocando um sinal de menos, da mesma simbologia como a gente utilizava lá no cálculo. Então, a gente vai verificar que essa expressão depende de x, então por isso que está aparecendo esse MSX aqui. Agora, tirando esse aspecto, o VA, eu até não coloquei aqui, mas ele estaria por aqui, ó, nesse posicionamento. E aí, como a seção de estudo está coincidindo com o próprio pilar A, na hora que eu pego essa referência para o cálculo de momento, o meu VA ele fica aniquilado. É uma propriedade, né? Digamos assim, a própria reação VA, como ele não está distante minimamente do próprio pilar, então ele não produz nenhum tipo de momento. Resumidamente é isso. Mais detalhes, quem pôde presenciar e quem compareceu à última aula de reposição. Prosseguindo,
qual que é a outra ação nesta análise à esquerda que está faltando? Essa carga unitária. E aí, ela está atuando aqui em qual sentido? No sentido anti-horário. Então, beleza. Então, mais P, que é a nossa carga unitária, vezes a que distância? Bom, aqui tem x. O total é 2,4. Então, a distância vai ter que ser 2,4 menos x. E aí, tudo isso, então, vai ter que ser igual a zero, porque não tem mais nenhum tipo de ação a ser computada. E aí, substituindo os valores e isolando, a gente encontrou, da nossa análise à esquerda, na aula passada, como sendo a seguinte expressão. X menos 2,4. E aí, a gente teve uma prévio estudo tal, e verificamos que a melhor condição de contorno para esse caso é quando o meu x está variando de 0 até 15 metros, ou seja, metade. Por quê? Porque trata-se de uma figura que ela é simétrica. Então, não precisa eu quebrar a cabeça em querer estruturar uma equação algébrica de ponta a ponta. Eu posso fazer uma primeira metade, e aí eu entro agora com a análise à direita, por exemplo, e complemento a outra metade. Como é que ficaria, então, agora, finalmente, a análise à direita? Lembrando que, pessoal, esse detalhamento aqui é para aqueles que não querem de forma alguma utilizar a seu favor a geometria, porque aqueles que querem ganham até mais tempo, né? Mas tem que ter uma boa visão geométrica. Para quem não tem, gosta das coisas tudo demonstrado, assim como eu, então vale essa observação aqui. Como é que ficaria essa análise à direita, que complementa o que a gente está acabando de resolver por aqui? A nossa análise à direita vai ter que atuar em cima do pilar B, que eu estou chamando de seção de estudo 2 aqui. E aí, como é que vai ficar isso a nível de desenho, né? Temos aqui o nosso pilar, que ele era um apoio de primeiro gênero, nesse caso aqui. Tem essa situação em balanço. Dessa situação em balanço, eu posso posicionar a minha carga P, que ela é unitária, né? Então, já até adiantando aqui, unidade de força. Aqui é o meu pilar B. A minha seção de estudo está bem aqui. Esse 2. Eu tenho, então, um parâmetro de momento por aqui, que é o meu MS. A diferença agora é que ele está atuando à direita, não mais à esquerda. E a que distância que eu posso colocar essa minha carga unitária aqui da minha seção de estudo? Eu vou estar colocando, pessoal, a uma unidade de X também, tá? Ou melhor dizendo, eu vou colocar aqui para essa medida como sendo 27,6 menos x. Né? Então, deixa eu até colocar de uma forma mais bonitinha aqui embaixo. 27,6 menos x. E aí, esse pedaço faltante teria que ser quem? X. Como assim, professor? Muito simples, pessoal. Por que que aqui coincidia essas dimensões, né? Indo do 0 até 2,4 na análise à esquerda? Porque na análise à esquerda eu estava pegando bem no início da minha viga. Então coincidia muito. Eu não estava avançando de 0 a 2,4, por exemplo. E aí, se vocês perceberem, essas medidas extremas aqui estão levando em consideração já esses comprimentos, né, digamos assim, em balanço. Então, olhando para a minha viga em toda a metade dela, no sentido global, né, eu acabo passando por ela aqui. Só que perceba que até esse trecho aqui, do meu pilar A até essa metade, eu tenho algumas metragens que eu percorri
depois de ter passado pelo trecho em balanço. E aí, quanto que seria esse valor aqui? Bom, a gente pode dar uma analisada aqui com a nossa análise à esquerda, que para quando o meu momento, isso eu também fiz na aula passada, chegar bem na metade, o valor que vai estar atuando bem lá no meio do vão vai ser de 15 menos 2,4, ou seja, 12,6 unidades de força vezes metro. Isso a gente viu na nossa aula passada, para quem compareceu. E aí, como trata-se de um... E aí, o que pode ser feito então? Já que essa é a melhor forma de se descrever, né, o posicionamento. Aí o cálculo ele é bem simples também. Eu faço o somatório de momentos. De novo, nesse caso, coincidentemente, eu vou estar fazendo o pilar B de novo, porque está coincidindo com a minha sessão de estudo, sentido anti-horário. O meu momento aqui ele está positivo, então o momento à direita, que vai depender de x aqui, também vai estar positivo. Ok? E aí, o que mais? Essa minha carga aqui, o VB, pelo mesmo motivo que a gente encontrou para o VA na análise à esquerda, vai ocorrer com a minha análise à direita para o VB, então por isso que eu nem estou colocando aqui. Então, só vou ter essa ação aqui a ser computada, justamente a minha carga unitária, que vai estar aqui distância 27,6 menos x. Então, aqui, que jeito que está atuando aqui? No sentido horário, né? Então, menos a minha carga P vezes a distância que ele se encontra, que eu computei ali como 27,6 menos x. Isso tudo tem que ser igual a zero, para que a minha estrutura não se rotacione, né, pessoal? E aí, isolando, então, essa minha expressão do momento no estudo à direita, vou ter que ser igual a exatamente menos x mais 27,6. E aí, como é que fica, então, agora as condições de contorno impostas? Fica que esse x vai estar variando de 15, que é justamente o último ponto que a gente parou, né? E agora vai funcionar como ponto de partida para essa nossa análise à direita, até o final da minha ponte, que no caso, o final da largura da minha ponte, 30 metros. E aí vocês percebam que quando eu calculo o momento à direita no ponto 15, por exemplo, isso aqui dá exatamente menos 15 mais 27,6, que são os exatos 12,6 unidades de força vezes metro. Só chegar mais para cá, para vocês verem o resultado. Então, tá batendo. Os resultados estão se conversando aqui. E aí uma outra coisa que é interessante também pensar é que o momento à direita, no ponto 27,6, que é justamente nesse findar, né? Imaginando que aqui no ponto E seja zero, e chegando até no pilar B, eu vou ter percorrido exatamente os 27,6. Olha só que curioso, quanto que é o valor naquele momento? Menos 27,6 mais 27,6 é exatamente zero, pessoal. Então, tá bonitinha a descrição. E aí, com essas análises complementares, a gente entende o porquê que aquela linha de fluência de momentos que eu trouxe na aula passada realmente faz sentido. Ou seja, qual que é esse desenho, né? Para quem está flutuando ainda. Você tem esse pilar aqui, você tem esse cara aqui. Aí o desenho é da seguinte forma, que no meio do vão eu tenho esses 12. Por aqui em cima eu tenho os 2,4. Aí o desenho é algo dessa natureza aqui, ó. Pronto, em que aqui são
as partes negativas do gráfico da minha linha de influência para o meu momento de estudo ao longo das sessões, e aqui é o meu trecho positivo, que aqui estão os 12,6 unidades de força vezes metro, que inclusive é o meu momento máximo absoluto, que é o que o exercício pediu, né, através do gráfico. E aqui estão os momentos negativos de 2,4 unidade de força vezes metro, que a gente acabou encontrando ao longo do exercício. E é isso, pessoal. Era essa o propósito principal desse vídeo. No mais, bons estudos!